pessoas! Beleza? A aula de hoje aí, nós vamos trazer a frente B de vocês, né? A História Contemporânea, aula 6. Vamos falar aqui sobre Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial está dentro daquele conceito, aquele contexto que a gente falou das revoluções causadas pelo Iluminismo. Também é uma revolução burguesa igual à Revolução Francesa que nós estudamos anteriormente, tá certo? Bom, vamos lá. Revolução Industrial, senhoras e senhores. Para a gente falar de Revolução Industrial, a gente tem que pegar aquela questão econômica do iluminismo, né? Mais especificamente, o nosso querido filósofo Adam Smith, que traz lá a ideia de liberalismo econômico, tá certo? Entender o liberalismo econômico é importante para a gente entender a Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra. Senhoras e senhores, primeiramente aí, nosso querido amigo Adam Smith, né? Qual que é a grande ideia do Adam Smith com o liberalismo? Bom, o Adam Smith vai pegar uma sociedade mercantilista que acreditava que o ouro era igual à riqueza de uma nação, tá certo? Bom, Adam Smith vai analisar isso e fala assim, não é, cara. Não é mesmo, tá? Então, o que é a riqueza da nação? Tá? Para Adam Smith, a riqueza de uma nação está contida na sua capacidade produtiva. É isso que o pensamento iluminista, liberalista, fala, tá? Que a riqueza da nação é igual à capacidade produtiva dela. Quanto mais você consegue produzir, mais rico será a sua nação. É com esse pensamento que Adam Smith ali vai forjar as bases do liberalismo, né? Porque quanto mais produto você vai vender, quanto mais produto você for vender, mais dinheiro você consegue arrecadar, beleza? Isso vai totalmente contra ali aos princípios utilizados dentro do mercantilismo, principalmente contra países ali como Espanha e Portugal, que não tinham uma grande produção, aliás, a produção deles era mínima, tá certo? E eles utilizavam ali basicamente dos recursos de suas colônias para poder ter poder econômico, tá certo? Então, por exemplo, o Portugal que utilizava de todo o produto que ele extraía do Brasil. Qual é o problema? Ele extraía esse produto do Brasil, só que como ele não tinha uma produção, ele pegava, vendia esse produto e logo para comprar produtos manufaturados como roupa, vinho, bebidas, ele tinha que pegar esse dinheiro que ele conseguiu da colônia e comprar esses produtos da Inglaterra. No final, esse dinheiro todo terminava na mão dos ingleses. É isso que Adam Smith está falando. Quanto mais produção, mais dinheiro você tem. Não adianta você depender de colônia ou de extração de ouro e metal precioso, porque no final, o país que tiver mais produção sempre vai ser o mais rico, tá certo? Bom, beleza. A grande pergunta que fica é, Adam Smith, como é que a gente consegue então aumentar a produção para ficar mais rico? É isso que a burguesia da época vai estar se perguntando. Bom, Adam Smith não vai trazer a resposta, mas o pensamento iluminista e os cientistas e filósofos do iluminismo vão acabar trazendo. Nós temos que lembrar que no século XVII está se desenvolvendo muita ciência, a ideia da razão, das leis matemáticas, físicas e etc. E nisso alguns cientistas começam a aparecer. Esses cientistas vão estar revertendo a ciência em tecnologia, e essa tecnologia vai ser aplicada para aumentar a produção. Bom, é assim que surge a Revolução Industrial. Nós vamos ver que esses burgueses vão investir em tecnologia, trazendo a famosa máquina. E com a máquina, nós vamos ver que a produção, ou melhor, a capacidade produtiva dos países vai aumentar e muito. Inclusive vai criar toda uma mudança social, política e econômica no mundo, tá? Mas vamos entender aqui primeiro como sai esse capital, da onde sai este capital para ser investido em máquina, em tecnologia. Bom, para começar, a gente tem que entender que esse capital vai estar na mão de uma classe que vai ganhar muito dinheiro na época do mercantilismo. Bom, que classe é essa? Essa classe vai se beneficiar do Pacto Colonial, tá certo? Vai se beneficiar do comércio com as colônias, vai se beneficiar das grandes navegações, vai se beneficiar do mercantilismo. A gente está falando principalmente da burguesia, senhores. A burguesia que vai estar comprando e vendendo produtos coloniais e ganhando muito dinheiro com essa compra e essa venda. A burguesia de Portugal está se enriquecendo com o Brasil, a burguesia da Espanha está se enriquecendo com o comércio com as colônias espanholas. E a Inglaterra também está se enriquecendo com o comércio com as suas colônias? De certa forma, sim. Mas não é esse o ponto do enriquecimento da burguesia inglesa. A burguesia inglesa está ganhando dinheiro porque ela está ligada à manufatura de tecido. Bom, no final, ela tem que vender tecido tanto para Portugal, como para Espanha, como para todos os países que têm colônia. Ou seja, a Inglaterra, apesar de ter colônias, o lucro dela não vem da sua colônia, e sim da venda para países que também têm colônia, como Portugal e Espanha. Basicamente, a Inglaterra investiu em manufatura, investiu em produção, e por isso ela consegue dominar o mercado.
Então, no meio desse mercantilismo, das grandes navegações, do pacto colonial, nós vamos ver a burguesia inglesa se enriquecendo com esses países que têm colônias, utilizando do dinheiro indiretamente das colônias da América. Então, essa burguesia vai investir cada vez mais em manufatura, em especial a manufatura têxtil, né? A manufatura de tecidos, beleza? Bom, professor, a Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra, né? É, vai acontecer na Inglaterra. Por quê? Por que que vai acontecer na Inglaterra? Quais são os fatores? Bom, vamos começar falando de alguns fatores básicos. O primeiro, a Revolução Industrial, ela vai utilizar de muita matéria-prima. E a Inglaterra estava sentada em uma mina gigantesca de carvão e ferro. Então, pã, temos matéria-prima pra caramba. Outra coisa, para você ter indústria, você além da matéria-prima, você vai precisar de outras duas coisas: a mão de obra e o mercado. Bom, para a gente falar sobre mão de obra e mercado, nós temos que falar de um cara chamado Henrique VIII, tá? Um dos principais reis da monarquia inglesa, do absolutismo inglês. Ele cria lá a famosa igreja anglicana. Por que Henrique VIII é importante? Por causa da igreja anglicana? Não, por causa das leis do cercamento. As leis de cercamento que acontecem na Inglaterra, onde Henrique VIII vai simplesmente cercar a Inglaterra, estacar a Inglaterra e vai vender as terras para os burgueses. A partir de então, o burguês vai poder produzir a matéria-prima. No caso, a manufatura de lã, ela de tecido, ela precisa de lã. Então a matéria-prima para ela é nada mais, nada menos que ovelhinhas, né? Então, basicamente, o Henrique VIII ele vai pegar a terra, dividir a terra e vender essa terra para a burguesia. E a burguesia vai começar a cuidar de ovelhas, de rebanhos nessa terra, conseguindo então a lã para a manufatura de tecido. Legal. Qual que é o problema? O problema é que tinha gente morando nessas terras. Os famosos camponeses que estavam lá, produziam, sobreviviam dessa terra. O que eles vão fazer? Nada. Eles vão ser mandados para a cidade. Não é que eles vão ser mandados para a cidade, mas como eles não têm mais nada para fazer no campo, já que pegaram a terra deles, eles vão ter que procurar uma forma de sobreviver. A maioria deles acaba migrando ali para a cidade, para grandes cidades como Londres, Manchester, tentando sobreviver de alguma atividade. Tinha alguma atividade para eles fazerem? Bom, não muito, tá? A maioria deles vão virar uma grande margem de desempregados, marginalizados, que vivem nas ruas e tentam sobreviver no meio urbano, tá? Então o Henrique VIII, ele basicamente deu mais matéria-prima para a burguesia, porque agora ela tem a lã, e além do mais, o Henrique VIII, ele criou uma grande onda de desempregados, ou seja, de mão de obra. Mão de obra. Quanto mais mão de obra você tem, mais pessoas você tem procurando emprego, tá? Essa mão de obra desempregada, todas elas vão querer emprego. E aí você consegue diminuir o valor da mão de obra. Então, Henrique VIII conseguiu criar uma mão de obra barata para a Inglaterra. Situação ótima para você colocar uma fábrica ali. Nós vamos passar ali a filha do Henrique VIII, Elizabeth I, também é muito importante. Ela vai estimular diretamente as manufaturas de lã, tá? Ela vai oferecer teares para as pessoas que quiserem produzir tecidos, tá? Ela entende a importância que os tecidos e a manufatura de lã têm para a Inglaterra. Então ela é muito importante para estimular a manufatura de lã. Logo em seguida nós vamos ter um outro governante lá, o Oliver Cromwell, cara da Revolução Puritana, tá certo? Ele também vai ser importante. Ele vai criar os atos de navegação, onde ele vai conseguir controlar e estabilizar toda a economia inglesa, né? Lembrando aí, a gente teve a aula sobre atos de navegação, lembrando aí sobre o que eram os atos de navegação. Além do mais, Oliver Cromwell, ele vai conseguir fazer uma economia, ele vai trazer uma economia liberal e favorável para toda a Inglaterra. Tirando isso, ainda temos que falar da Revolução Gloriosa, né? O que a Revolução Gloriosa faz? Ela coloca a burguesia no poder do parlamento inglês. Com isso, cara, perfeito. Agora você tem a burguesia comandando a política. O que a burguesia quer? Aumentar seus lucros. E para isso, ela não vai poupar esforços para trazer ali uma maior produção para a Inglaterra. Então você tem todos esses governos vão dar todo o suporte, digamos assim, para você fazer a implantação de uma indústria dentro da Inglaterra. Partimos agora para fazer um pequeno estudo da evolução da produção, do modo de produção, né? Começando lá pelo famoso modo de produção artesanal, tá? O artesanato, lá da Idade Média, onde você era um artesão, você produzia, você sabia produzir, você era dono da ferramenta e você trabalhava. Qual que era o problema? O modo de produção artesanal, apesar de você ter o conhecimento e você ser o dono das ferramentas, tem um pequeno probleminha, porque não tem padrão.
e ele não consegue produzir muito, já que você se cansa. Então o modo de produção artesanal tem umas limitações bem grandes. Logo em seguida a gente vai passar lá para Baixa Idade Média e um pouquinho ali do mercantilismo já. Nós vamos ver a manufatura. Manufatura das corporações de ofício medievais, né, que nasce lá, é basicamente a reunião de vários artesãos. Esses artesãos, eles basicamente vão produzir um mesmo produto, tá? Por exemplo, nós temos a reunião lá de artesãos que produzem bota. Tá? E aí cada um vai ficar responsável por uma parte da produção da bota. Um fica pelo cadarço, outro fica pela sola, for fazer buraquinhos para passar o cadarço e assim por diante. Bom, você consegue aumentar o número de produto, claro. Você vai acabar dividindo ali essa produção. Então você tem uma divisão ali da produção, o que acelera mais a quantidade de produtos que você consegue gerar. Já tem algumas máquinas, sim. Existem algumas máquinas, só que geralmente essas máquinas têm a força motriz animal ou até a força motriz humana. Então aquele problema do cansaço e da produção limitada vai continuar, tá? Então a produção artesanal ainda era limitada, a da manufatura também era limitada. Nós vamos passar então finalmente para a Revolução Industrial que acontece na Inglaterra no século aí 18, né, do século 17 para o século 18, que vai ter a introdução aí da máquina, em especial a máquina a vapor, né, desenvolvida aí pelo Newcomen, tá, o motor a vapor. Era um motor basicamente que funciona de uma forma bem cinética, de esquentar a água, fazer vapor, levantar pistão e etc. Bom, essa máquina do Newcomen ela vai ser utilizada ali para você poder aumentar a produção. Agora, nós vamos ver que houve a introdução da máquina, então vai ter um aumento da produção, já que não depende mais da força motriz humana. Você deixa o motor ali e esse motor vai trabalhar dia e noite. Enquanto você estiver abastecendo esse motor, nós vamos ver que essa máquina vai continuar gerando e continuar produzindo. Então você tem um estilo de produção que era limitado e você abrange ele para uma produção que é praticamente ilimitada. Enquanto você estiver colocando matéria-prima, vai estar produzindo. O ser humano, ele não é mais o detentor da ferramenta, não é, e nem do conhecimento, já que a máquina faz tudo, e essa máquina vai ter um dono, né, o cara que comprou a máquina. Bom, nesse momento a gente surge com a Revolução Industrial, né? 1730 ali, só pra gente entender, chega ali a primeira máquina a vapor, né, do Newcomen, só que ela vai ser aperfeiçoada por James Watt. Ele vai diminuir essa máquina a vapor, sendo possível você colocar ela em quase qualquer lugar. Com essa máquina a vapor reduzida, nós vamos ver várias coisas aparecendo, como o próprio tear mecânico, importantíssimo. O tear mecânico vai aumentar a produção da indústria têxtil inglesa, as alturas. Nós vamos ver também lá alguns transportes, como a ferrovia, o barco a vapor, tá certo? Nós vamos ver ali os motores sendo colocados em todos os lugares da Inglaterra. Então a Revolução Industrial acontece na Inglaterra, principais tecnologias ali, o motor a vapor, nós vamos ver o tear mecânico, tá certo? E os transportes, ferrovias, os barcos ali a vapor. E nós temos que lembrar que as matérias-primas mais utilizadas nessa primeira Revolução Industrial vai ser o ferro e o carvão, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter essa primeira mudança, tá? E outra coisa, isso vai mudar a relação que nós temos com o tempo. Por quê? Antigamente é o seguinte, opa, sol raiou, vou trabalhar. O sol desceu, né? O sol se pôs, eu vou dormir, tá? Então, isso era basicamente assim que ele ditava-se o tempo antigamente. Agora não, a máquina trabalha dia, noite, dia, noite, dia, noite. O que eu vou fazer? Eu vou dividir meu tempo em escalas. E agora eu que sou o trabalhador, eu vou estar vendendo o meu tempo. Eu vou vender o meu tempo. Então, eu não vou mais trabalhar só de dia. Não, eu vou ter que trabalhar em turnos de noite, na madrugada. Eu vou ter que estar contando o meu tempo toda hora para saber o quanto eu estou vendendo de tempo. Beleza? No final, uma frase aí bem interessante. O tempo é dinheiro. Tá? Com a Revolução Industrial, com o advento dessas máquinas, o tempo passou a ser muito importante. Essa é a primeira Revolução Industrial. Professor, teve outra? Obviamente. Tivemos a segunda Revolução Industrial, senhores, que acontece no século XIX. Essa não fica só na Inglaterra, não. Vai para outros países, tipo todos os países da Europa continental, o Japão,
vai começar também. Os Estados Unidos ali, que vai se tornar independente, também vai fazer a Revolução Industrial. As tecnologias da segunda Revolução Industrial. Nós vamos ver lá a energia elétrica, a lâmpada, o motor a combustão, o motor a diesel, o aço sendo produzido nesse momento. Então, a segunda Revolução Industrial vai ser muito importante por causa da utilização dessas novas tecnologias. Um outro ponto para se lembrar aqui também é que agora nós vamos ver que o proprietário da fábrica, ele não é só o burguês que é dono da fábrica e dono da máquina. Antigamente, na primeira Revolução Industrial, é o seguinte: eu sou burguês, eu vou investir o meu dinheiro em máquinas e vou criar minha fabriquinha. É fantástico. Maravilha. Agora não. Na segunda Revolução Industrial, eu sou burguês, eu vou criar minha máquina, minha fábrica, eu vou comprar minha fábrica, só que daí eu vou comprar uma outra fábrica, eu vou comprar uma outra fábrica, e assim eu, burguês, eu, a única pessoa, uma pessoa só, vou ser dono de várias e várias fábricas. Então uma pessoa só vai começar a aumentar ali o seu potencial de lucro. Logo, ele vai começar a controlar a economia de países inteiros. E para conseguir controlar todas essas indústrias, né, o burguês, que vai ser dono de várias fábricas, vai começar a criar cargos, contratar pessoas especializadas em administrar empresas ou gerenciar empresas, tá certo? Pessoal, mudanças trazidas pela Revolução Industrial, as consequências aí que a Revolução Industrial vai trazer. Primeiramente, a padronização do trabalho, tá? Da produção. A produção vai ser padronizada, então os produtos vão ser iguais, não tem mais imperfeições, não tem mais aquele conhecimento que o trabalhador tinha que ter sobre o produto. Não, ele não precisa saber fazer nada. É só apertar um botão, girar, puxar uma manivela e o produto vai estar pronto. Então, não existe mais padronização, não existe mais, desculpa, imperfeições. Não existe mais necessidade do conhecimento. Agora vai existir o quê? Uma padronização da produção. E esse trabalho vai ser fracionado. Por exemplo, vai ter uma indústria que faz porcas, outra que faz parafusos, e daí essas indústrias vão vender para uma outra indústria que junta tudo e faz um outro produto. Entendeu? Então você padroniza a produção. Dentro das próprias fábricas, vão ter os setores lá que faz tal coisa, o setor que faz tal coisa, no final você junta e faz um produto. Né? No final, o cara que fabrica o produto, o trabalhador mesmo, ele nem sabe o que ele está fazendo. Na verdade, o trabalho dele é só mexer na máquina e ponto, acabou. A máquina faz todo o trabalho, tá certo? Nós vamos ver lá que o trabalhador vai ter que vender a sua mão de obra, tá? E aí nós vamos ver um problema bem sério. A Inglaterra, como tem muita mão de obra, né, uma oferta muito grande de mão de obra, nós vamos ver os baixos salários, as jornadas excessivas de trabalho, nós vamos ver trabalho infantil, as mulheres trabalhando e recebendo menos que os homens, nenhuma legislação trabalhista, as pessoas vivendo aí em situações insalubres, em becos, tá, com a mão de obra ali sendo completamente explorada. E essa situação vai desagradar muito. Por quê? Porque de um lado, agora que você está na cidade, você olha para um lado e você vê um beco de trabalhador, um beco insalubre, um beco sem saneamento, com casas ali humildes, trabalhadores que trabalham ali nos jornadas de 16 horas, 18 horas de trabalho, crianças trabalhando. E você olha para o outro lado, você vai se deparar com a casa do burguês, de um homem rico, um homem que não tem necessidade, os filhos não trabalham, onde ele está privilegiado. Então o que você vai ter? Você vai ter uma divisão clara da sociedade. Uma sociedade que é muito pobre e muito necessitada e uma outra que é muito rica. Só que existe uma coisa que liga elas. O burguês ele precisa explorar a mão de obra do proletariado, do trabalhador, para conseguir se permanecer ali no topo. Então nós vamos ver que dentro dessa revolução industrial vai se criar uma classe social chamada de proletariado, que é esse trabalhador, que é esse cara que está trabalhando nas fábricas, vendendo seu tempo, vendendo a sua força física para enriquecer os burgueses, a burguesia, que é o dono da fábrica, o cara que tem a máquina, que é o dono da máquina, tá certo? Então vai rolar uma relação entre explorador e explorados. Pessoal, passando aqui, nós vamos ver lá uma grande consequência
da Revolução Industrial ali, o capitalismo vai se instaurar como sistema dominante. Depois da Revolução Industrial, o capitalismo vai ser sim o sistema dominante. Qual que é o problema? Todos os países, depois da Segunda Revolução Industrial, vão estar lá precisando das mesmas coisas. Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. O que eles vão fazer? Imperialismo. Esses países vão atacar outros países do mundo que são subdesenvolvidos, por assim dizer, para garantir a matéria-prima, a mão de obra e o mercado consumidor. E aí que nós vamos ver o ataque do imperialismo a países, a continentes ali como a África e a Ásia, tá? É nesse momento que nós vamos ver o imperialismo surgindo e o imperialismo trazendo ali como vítimas a África e a Ásia, tá certo? E nós vamos ver, neste momento aí, a entrada de cabeça dos liberais na política. A burguesia vai entrar na política, vai começar a comandar não só a economia, como também a política de todos os países. E essa classe burguesa vai se beneficiar do Estado, da política, para bem próprio, para benefício próprio. Então esses donos de fábrica, esses caras que são essa elite burguesa, dono da fábrica, dono das grandes empresas, grandes monopólios e conglomerados, eles vão se instalar de vez na política e assim utilizar o Estado para poder conseguir os benefícios para sua produção. Enquanto isso, está surgindo organizações de trabalhadores, de proletariados. Essa nova classe vai começar a se unir, se organizar e começar a lutar por alguns direitos, como a própria igualdade. Ué, professor, a Revolução Francesa já não lutou por igualdade? Sim, mas aquela igualdade burguesa, a igualdade jurídica. Se você fosse perguntar para um burguês no meio da Revolução Industrial, falar assim, a sociedade é igualitária, a sociedade é igual aqui, ele ia falar que sim, todo mundo aqui é igual perante a lei. Mas se você for olhar na questão econômica, não é. Tinha muita gente ali que passava necessidade, enquanto a burguesia ela estava muito bem, no topo. Então faltava uma igualdade. A igualdade que faltava ali é o que nós chamamos de igualdade material. Eles precisavam ter todo mundo uma condição mínima igualitária, tá certo, dentro da sociedade, não só jurídica, como diz o iluminismo, como disse os revolucionários burgueses, mas precisava-se de uma igualdade material, tá certo? E essa classe operária vai começar a se unir e lutar por esses direitos, tentar trazer essa igualdade dentro dessa sociedade nova, essa sociedade industrial que surgiu primeiro na Inglaterra e depois se expande para o mundo, tá certo? Pessoal, movimentos que vão lutar por essa igualdade aí. Nós podemos ressaltar lá o primeiro, o ludismo, tá? Que vai ser um movimento de quebra às máquinas, tá certo? Nós vamos ver que lá na Inglaterra, alguns artesãos, alguns operários vão falar que, pô, essa situação triste que nós estamos, essa situação degradante que o proletariado está, é por conta das máquinas. Então o que a gente vai fazer? Vamos destruir as máquinas. Esse movimento ele não vai ter um sucesso, nós vamos ver que vai terminar com a prisão dos líderes, inclusive a criação de legislações mais rígidas contra esse tipo de manifestação, esse tipo de greve, tá certo? Então, ele não funciona. Hoje o ludismo é muito associado a, basicamente, a luta contra a tecnologia, a luta contra esse desenvolvimentalismo, digamos assim, tá certo? O kartismo. O kartismo é um outro movimento muito importante ali, uma luta dos operários, de reuniões operárias ali, para poder se incluir na política, tá certo? Nós vamos ver que os operários vão querer se juntar, os proletariados vão se juntar na Inglaterra para tentar se introduzir e conseguir direitos políticos, né? E nós vamos ver lá a famosa Carta do Povo, que pedia para que houvesse ali votação universal, né, o sufrágio universal. O kartismo, ela pedia a Carta do Povo, pedia também para voto secreto, a introdução do proletariado no parlamento, para que o parlamento possa ser composto também, não só por burgueses, mas também por proletariado, com sufrágio universal, voto secreto e também a remuneração dos parlamentares. Eles queriam isso, eles vão levar a Carta do Povo para o parlamento inglês e o parlamento inglês vai acabar negando 2 vezes esse pedido. Tá certo, pessoal? Aulinha aí sobre Revolução Industrial, qualquer dúvida é só mandar, tá certo, galera? Tô aqui para responder. Tamo junto, abraço, beijo, crianças.